o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus amigos queridos do GEAF, quanta alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o Evangelho. Esse Evangelho que tanto nos consola, que nos ampara, nos ajuda, que é esse guia na nossa busca pela reforma íntima, que está sempre conosco no nosso dia a dia. Então, recebam o meu abraço, o abraço do Centro Espírita Luz e Verdade, todo o meu carinho pela oportunidade de trabalharmos juntos, de estudarmos juntos. Então, muito obrigada. Vamos nos harmonizando, vamos seguindo com o estudo e vamos fazer a leitura da página lá do Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, para que nós possamos então ir entrando em sintonia com o alto, para que possamos ir nos harmonizando. Lá na lição 155, entre os cristãos, mas entre vós não será assim, Jesus. Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos, insurgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho, o seu exemplo. O martírio, a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos, o princípio da fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do Mestre dos Mestres é a de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Então tem todo um contexto que vai nos ajudar no estudo da noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo sempre pela oportunidade bendita que temos do conhecimento, Senhor. De tantos conhecimentos que vêm nos socorrer, nos amparar, nos ajudar a trilharmos com mais segurança nessa longa jornada em que estamos. Que sejamos, Senhor, esses tarefeiros de amor, esses tarefeiros que estão prontos para o trabalho, que estão prontos para se colocar à Tua disposição, para que possamos juntos, cooperando uns com os outros, irmos amealhando as nossas conquistas e fazendo delas o que precisamos para suportarmos as dificuldades e seguirmos adiante. Então, Senhor, te pedimos licença para começarmos o estudo da noite de hoje e te agradecemos sempre, pedindo o teu auxílio, a tua bondade e o teu amor para cada um que compõe a nossa humanidade. Estejas conosco, Mestre, e dá-nos licença, então, para começarmos o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, como nós falamos, essa página ela veio e foi aberta assim, para que nós pudéssemos ir nos sintonizando com o alto, com o bom, com o belo, mas também nos preparando para esse tema da noite de hoje que fala sobre a fé e a caridade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 13. Então, nós vamos deixar aqui a nossa página, porque provavelmente vamos usá-la daqui a pouco.
para relembrarmos alguns trechos. Então, a fé e a caridade está lá nas instruções dos Espíritos, no item 13, e é uma mensagem do Espírito Protetor, lá de Cracóvia, em 1861. Então, antes de nós lermos, nós gostaríamos de colocar assim, para que nós pudéssemos ir já pensando, né, já refletindo sobre esse tema que é tão importante. A fé como a mãe de todas as virtudes e a caridade como a primeira das virtudes, como nos diz Paulo. Então, vou lendo alguns trechinhos para que a gente possa ir compreendendo as colocações do Espírito Protetor. E ele nos diz assim: disse-vos não há muito tempo, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. E aí nós vamos parar um pouco para conversarmos então, refletirmos, né, sobre a fé. A fé na realização de algo vai acionar o quê? A nossa vontade, o nosso querer, né? Então a fé, ela vai acionar essa vontade, esse querer, que por sua vez vai direcionar todas as energias em favor dessa realização. E é assim que a fé vai levar o homem e a humanidade a progredir. É assim que ela vai nos ajudando a caminharmos para frente, para progredirmos. Né? Então é muito interessante quando ela impulsiona, né? Nos aciona essa vontade de querer fazer algo, né? De ter a consciência de que precisamos fazer algo. Então ela vai acionar essa vontade. E aí a fé consciente, inabalável, leva o quê? Leva a cada um de nós a compreender a transitoriedade da vida na Terra. Porque Kardec vem nos colocar sobre essa fé inabalável, essa fé que conhece, não é aquela fé que acredita por acreditar, que acha tudo maravilhoso, e sim aquela fé que nos leva ao raciocínio, é a fé consciente, que se torna inabalável justamente porque ela é raciocinada. Então ela leva a cada um de nós a compreender essa transitoriedade da vida na Terra, nos dando, né, aos valores materiais a importância relativa que esses valores materiais têm para o espírito imortal, né, que todos nós somos, que nós somos espíritos imortais, milenários. Né? Então, a partir dessa consciência é que nós vamos compreendendo que as coisas da Terra ficam na Terra, a matéria fica aqui, e nós levamos, né, e vamos amealhando para a nossa bagagem aqueles valores que vão nos conduzir à nossa transformação, à nossa melhora de cada dia, né? Aos valores que realmente importam, que são esses valores morais. Né? Então, a partir daí, quando nós vamos tendo essa compreensão, esse conhecimento, nós não nos prendemos mais a esses valores materiais, ao ter do mundo, ao querer as coisas do mundo, mas vamos buscando usá-los em favor de valores muito maiores. E dentre esses valores, aquele que nós temos é de cooperar com o nosso próximo, suavizando os sofrimentos alheios, as dores alheias. E aí nós já estamos automaticamente trabalhando também um tantinho da caridade. Porque nós vamos ver daqui a pouco que a caridade ela vai muito além de tudo isso. Então vamos lá, um pouquinho mais à frente. Somente uma fé bastante firme e segura é capaz de nos demonstrar que nós estamos na Terra para nos desenvolvermos, tanto intelectual quanto moralmente. Mas essa balança da intelectualidade e da moralidade, ela tem que estar em equilíbrio, para que nós possamos ir gradualmente avançando
né, de cada lado da balança. Quando nós desenvolvemos muito o intelectual e deixamos o moral lá embaixo, lá atrás, nós ficamos atrasados. Né? Nós estamos ainda ficando em recuperação, né, para não dizer que vamos repetir de ano. Então, nós temos a oportunidade dessa recuperação para irmos nos igualando na balança da intelectualidade, né, que nós sabemos que já as desenvolvemos, né, essa parte intelectual já desenvolvemos com muito mais facilidade. Então, desviando um pouco dessa busca pela felicidade, nós acabamos nos perdendo nas coisas do mundo. E por que nós desviamos dessa busca? Porque nós achamos que a felicidade muitas vezes está nas coisas do mundo, nas coisas que o mundo material nos oferece. E aí, quando nós despertamos realmente a partir dessa fé firme e segura, e percebemos que as coisas do mundo passam, elas são passageiras, e só o que nós levamos na nossa bagagem é aquilo que fomos amealhando ao longo da nossa caminhada e que precisamos realmente transformar, que precisamos realmente melhorar, dentro da nossa moralidade, nós vamos vendo que a felicidade não está nas coisas do mundo, e sim naquilo que a gente faz das oportunidades que temos. Porque as coisas do mundo, além de serem passageiras, elas nos dão a ilusão de sermos felizes. Mas não necessariamente teremos essa consciência do que é ser feliz. Porque colocamos nas coisas, nos objetos, nos momentos, essa felicidade. E aí, quando paramos realmente para perceber, nós vamos ver que a felicidade vai muito além dessas coisas que são passageiras do mundo, que são ilusórias do mundo. Né? E começamos a trabalhar isso em nós. Começamos a buscar outros valores, esses valores que nós temos que adquirir como espíritos imortais que somos. Né? Por isso que nós dissemos que a fé é a mãe de todas as virtudes, porque a fé vai nos ajudar, essa fé consciente, inabalável, porque ela vai alavancar, vai acionar a nossa vontade, o nosso querer, de fazer o nosso melhor, de buscarmos o nosso melhor, para que possamos então ir descobrindo, né, que a felicidade não está nas coisas que o mundo nos oferece, e sim nas coisas que nós vamos buscar através do nosso esforço, da nossa transformação, da nossa busca pelo entendimento do que é realmente ser feliz. Né? E aí nós vamos falar um pouquinho da caridade. Porque quando nós paramos para falar da caridade, nós pensamos logo que a caridade ela está em ajudar alguém materialmente. Acho que para muitos de nós essa é a primeira lembrança ou o primeiro pensamento sobre a caridade. Né? Eu vou ajudar alguém, eu ajudo alguém, materialmente falando. E essa caridade é muito importante, né? Principalmente nos dias em que nós estamos. Né? Então você levar o alimento, levar o agasalho, levar toda essa ajuda que pode cooperar com o outro, ajudando a sanar as suas enfermidades, as suas dificuldades materiais, elas são muito bem-vindas. E muitas vezes é a partir daí que nós temos aquela porta de entrada para uma caridade muito maior, que é a caridade moral. É aquela caridade que não julga, que não sentencia, é a caridade que exercita o perdão, que sabe ouvir a dificuldade do outro e aí começa a trabalhar o que ele tem de bom, o que está ali ao seu alcance para que ele possa ver que não há só dificuldades naquele momento, mas há também as boas lições que ele pode tirar. Há também o aprendizado que ele pode fazer, né? Então, a partir daí, nós vamos compreendendo que a caridade ela até pode começar com a caridade material, para que tenhamos a oportunidade de chegar mais próximo daquele que precisa. Mas que a caridade moral, essa é a verdadeira caridade, é a primeira das virtudes, porque é aquela que nós vamos nos doar, e nós só doamos aquilo que carregamos dentro do nosso coração. Então, se eu quero doar o amor, eu preciso trabalhar o amor em mim. Se eu quero doar o perdão, eu preciso trabalhar o perdão em mim. Então, olha uma via de mão dupla aí. Se eu vou trabalhar a caridade moral para com o outro, eu estou, antes de tudo, trabalhando a caridade moral comigo mesmo.
exercitando o perdão, a benevolência, a indulgência, trabalhando todos esses aspectos, né? Deixando a maledicência para trás, o orgulho para trás, porque eu vou caminhando em direção à minha própria transformação para poder ajudar ao outro que eu tanto preciso ajudar, que eu tanto tenho vontade. Olha a fé aí me movimentando nessa vontade, nesse querer ajudar ao outro, nas suas questões mais íntimas, mais difíceis. Então a caridade, ela está ao alcance de todos nós, sejamos sábios ou ignorantes, pobres ou ricos, e independente de qualquer crença que tenhamos em particular, porque a caridade está ali, pronta para ser exercitada, para ser praticada. E é justamente essa caridade que o Espírito Protetor se refere aqui na mensagem, essa caridade que é a do amor em ação. É nós colocarmos o amor, a boa vontade, né? Todos aqueles melhores sentimentos que nós temos, que nós trazemos em nós, e aí nós precisamos trabalhá-los para podermos doá-los, né? Como já dissemos agora há pouco, para que nós possamos colocar esse amor para frente, para fazer, né, essa roda girar, para fazer essa ação funcionar, para que ela possa chegar a mais e mais pessoas a quem ela possa alcançar. Então, essa caridade, que é a do amor em ação, é aquela que leva cada um de nós a renunciarmos em favor dos outros, a renunciarmos coisas que são importantes para nós, mas que nós sabemos que outras são tão importantes ou até mais para o outro, que é mais necessitado naquele momento, que está precisando mais naquele momento. Não é que eu vou esquecer de mim, mas eu vou deixar as minhas necessidades um pouco para olhar pelo outro, para trabalhar pelo outro, para ajudar ao outro. Aquela que nós exercitamos com abnegação, com dedicação, colocando justamente as necessidades daquele outro acima das nossas necessidades, porque nós sabemos até onde nós conseguimos esperar, até onde nós podemos esperar. E se não sabemos, é um bom exercício, porque aí começamos a trabalhar a paciência em primeiro lugar, a ciência da paz, como nos diz a Joana, né? Então, trabalhar a paciência é essencial. E nós, quando trabalhamos a fé e a caridade, quando nós começamos a colocá-las em prática, nós começamos a trabalhar outras tantas virtudes que precisamos desenvolver. E a paciência é uma delas. Então, quando nós deixamos o nosso interesse um pouquinho de lado para atender às necessidades do outro, nós estamos deixando de ser egoístas. Estamos pensando mais nas dificuldades do outro do que nas nossas próprias dificuldades, nos nossos próprios interesses. Aquele que se preocupa com o outro e sente alegria em ajudá-lo, alegria em fazer o bem, não precisando das suas próprias satisfações para sentir-se dessa maneira. Quando nós estamos ali trabalhando, doando o nosso tempo, o nosso esforço, muitas vezes a nossa palavra amiga, os nossos ouvidos para escutar a dor do outro, nós estamos colocando com alegria tudo aquilo que nós temos de melhor para doar. Então nós vamos desenvolvendo tudo isso. E aí percebemos que esses valores que nós estamos buscando, que nos levam a essa felicidade, eles são muito maiores, né, e muito mais potentes do que aqueles que trazíamos em nós quando achávamos que a felicidade estava no mundo material, a partir das coisas do mundo material. Então nós deixamos nos levar, né, melhor dizendo, para fazer o bem, para beneficiar ao outro, fazendo com que a alegria do outro também seja a nossa alegria, com que ouvir o outro seja a nossa alegria, ajudar, amparar, trabalhar com o outro, esquecendo-se de si por aquele momento, naquele tempo, naquele trabalho, para lembrar do outro. Essa é a caridade que nós exercitamos seguindo a fé firme e segura em Deus, no amor que o nosso Pai tem por nós, na segurança da sua justiça, da sua sabedoria, nas suas leis, e sabendo que nós somos capazes de vivenciar tudo isso,
como nos diz o irmão aqui no finalzinho desse primeiro parágrafo, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Nada além dessa caridade a que nós nos propomos a trabalhar, a qual nós nos doamos para trabalhar. E isso é muito bom, faz um bem enorme para nós mesmos, porque nós descobrimos que podemos ajudar e ser útil para o outro. Nós podemos ter utilidade, nós podemos fazer o bem sem olhar a quem. Então, vivemos em um mundo até que aparentemente injusto, né? Nesse mundo. Quando nós olhamos apenas do ponto de vista de uma única existência. E aí nós lembramos lá do capítulo 5, né, das bem-aventuranças, dos bem-aventurados os aflitos, quando a gente sabe da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. Porque se nós analisarmos sob o ponto de vista das vidas sucessivas, nós vamos compreender que as aparentes injustiças, elas realmente são só aparentes. Porque nós necessitamos passar pelas dificuldades para que possamos compreender os efeitos do mal que praticamos nesta mesma vida ou numa vida anterior. Então, nós estamos todos nesse contexto das aflições para que possamos ajudar uns aos outros, para que possamos cooperar uns com os outros e nos quitarmos com a lei. Por isso que dissemos que é a lei de ação e reação, de causa e efeito, que acontece a fim de nos auxiliar no nosso aperfeiçoamento espiritual. Para que nós possamos compreender que passamos pelas dificuldades, porque essas dificuldades nos farão progredir, porque essas dificuldades nos darão lições importantes para que nós possamos alavancar o nosso progresso, para que nós possamos transformar em nós, sempre buscando, né, transformar essas dificuldades a partir dessas lições que nós aprendemos, a partir das boas lições que tiramos das injustiças, né, que nós sofremos, que sabemos que não são injustiças, porque necessitamos passar por essas situações, assim como nos explicam, né, esses amigos queridos que nos consolam, nos confortam e nos esclarecem para que nós possamos renovar a nossa fé sempre e seguirmos adiante, apesar das dificuldades que venhamos a passar. Então, nós sabemos que não estamos condenados a viver eternamente nas aflições, nas injustiças que nós mesmos causamos, né, para a nossa caminhada. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo moralmente, nós temos a consciência de que as dores e os sofrimentos vão se tornando menores, até que eles se tornarão o quê? Desnecessários, porque nós não estaremos mais prejudicando uns aos outros, né? A partir do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do interesse pessoal que nós colocamos à frente de um interesse maior, coletivo. Então, à medida que nós vamos compreendendo esse desenvolvimento moral que nós precisamos alavancar, as dores e os sofrimentos vão se tornando menores e aí se tornam desnecessários, porque nós só praticamos o bem, o amor. Nós só trabalhamos a caridade, né, para com nós mesmos e para com os outros. Então, o nosso mundo ele se tornará um mundo muito melhor, um mundo mais fraterno, mais solidário, com preocupações de paz e de felicidade. Vai ser uma maravilha, né? Quando nós nos preocuparmos só em dividirmos, em cooperarmos com a paz e a felicidade. Em todos os aspectos, né, que elas se compõem, que elas nos falam. E aí nós vamos aos pouquinhos para compreendermos o que é trabalhar só a paz e a felicidade, nos preocuparmos só com a paz e a felicidade. Quando nós estamos num trabalho de algum grupo, seja no atendimento aos moradores de rua, no atendimento às crianças no orfanato, aos idosos no asilo, aos presidiários, seja dentro da nossa casa espírita, trabalhando com todas aquelas dificuldades sociais que nós vamos lidando, né, no dia a dia, naquilo que chega, sejam as dores
que vêm do lado material e principalmente as que vêm do lado moral. Porque a gente vai falar de sentimentos, né, das dificuldades que os sentimentos trazem, das dificuldades morais de cada um. Então, tudo isso que nós vamos trabalhando no nosso dia a dia são pequenos momentos em que nós vamos exercitando para que possamos compreender essa preocupação daqui a algum tempo somente em fazer o bem, né? Em trabalhar o belo e o bom, em trabalhar a paz e a felicidade para todos nós. Porque mesmo quando estivermos com a paz e a felicidade, continuaremos trabalhando. Só que aí todos já terão aquele entendimento muito maior de que é realmente esse trabalho que fez a diferença lá atrás para que nós pudéssemos ir transformando os sentimentos e chegássemos até essa tão almejada felicidade que nós procuramos. E aí nós vamos ter a plena consciência de que o trabalho ele continuará sendo feito, apesar de já estarmos felizes, de já compreendermos o que é realmente a felicidade. Então, o necessário é nós desenvolvermos a fé raciocinada, né? Sabermos quem somos, quem fomos, o que seremos e o que devemos fazer e como fazer. Como nós devemos desenvolver o amor em nós, como nós precisamos vivenciar o amor ao próximo, como nós precisamos exercitar a caridade, principalmente a caridade moral, como dissemos agora há pouco. Precisamos exercitar a solidariedade, a fraternidade, a tolerância, a generosidade. Todas essas facetas que a caridade nos proporciona a exercitar, uns para com os outros, da maneira que pudermos, fazendo o nosso melhor a cada dia. Porque é a partir desse melhor que nós vamos aprendendo a sermos melhores ainda, a trabalharmos mais ainda, a buscarmos sermos bons, né? Sempre que pudermos trabalhar essa bondade em nós. Então, exercitando tudo isso, nós vamos nos aperfeiçoando nos nossos valores espirituais, né? Que só a fé tem condição de despertar, de fazer desabrochar, porque nos liga ao bom e ao belo, nos coloca em sintonia com o alto, com o nosso Pai maior, porque nós sabemos que Ele está sempre em nosso auxílio. E nós temos os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais, que estão sempre muito, muito próximos de nós, né? Autorizados pelo nosso Pai Maior, para que possam nos ajudar sempre, por mais difícil que esteja a nossa caminhada. Então, nós precisamos aprender a viver na diversidade. Nós precisamos aprender que somos diferentes, cada um de nós traz na sua bagagem vivências diferentes, experiências diferentes. Então, aprender a viver na diversidade e respeitar essa diversidade de gostos, de interesses, de tendências, de necessidades que nós apresentamos, porque cada um de nós é um espírito único, uma individualidade, né? Então, exercitando a caridade, que a fé estimula. Porque, como nos diz novamente o nosso amigo aqui, espírito protetor que nos escreveu a mensagem, somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Que concessões são essas? Vamos trocar os sacrifícios pelos esforços? Que esforços são esses que eu posso fazer? Justamente é buscar compreender, aprender a viver, a respeitar a diversidade e a individualidade de cada um. É um passo importantíssimo para que nós possamos compreender e praticar, né, esses valores que nós buscamos transformar para que possamos chegar à paz e à felicidade, para que possamos trabalhar na paz e na felicidade. Então, nós sabemos que a felicidade plena não existe ainda no nosso planeta Terra, no nosso orbe, pela própria imperfeição de cada um de nós, né, que ainda estamos nessa caminhada de progresso. Mas podemos conquistar uma felicidade relativa. Todos os dias nós temos momentos de felicidade. Então, quando nós nos dedicamos à prática do bem, quando somos úteis nessa grande seara de trabalho
que temos a oportunidade de servir e amar, e somos convidados todos os dias, né, para nela trabalhar, nós estamos justamente buscando esses momentos de felicidade. Nós estamos conquistando essa felicidade relativa, que vai nos dando força, nos dando coragem para que nós possamos continuar superando as dificuldades que apareçam no caminho, né, nas nossas tarefas diárias, e sigamos em frente, sempre com a certeza de que estamos amparados por essa bondade dos amigos espirituais e, sobretudo, pelo amor maior do nosso Pai, do nosso Deus, que nos ama a todos, né, incondicionalmente. Então, a felicidade plena ainda não temos na Terra, mas podemos trabalhar esses momentos de alegria, de felicidade, para que possamos cada vez mais praticar o bem, para que possamos cada vez mais fazer o nosso melhor a cada novo dia. E como nos diz o nosso espírito protetor da mensagem de hoje, diferentemente dos primeiros tempos do cristianismo, hoje não é necessário para o verdadeiro cristão o sacrifício da vida, mas sim o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Então vamos nos esforçar cada vez mais para superarmos o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E a partir desse esforço, nós vamos triunfar, porque a caridade vai nos inspirar e seremos sustentados pela nossa fé, pela nossa vontade, pelo nosso querer, né? Sermos melhores a cada nova oportunidade que temos. Por isso que nós dissemos, né, lá no comecinho do nosso estudo, o tema fé e a caridade. A fé é a mãe de todas as virtudes e a caridade, a primeira de todas essas virtudes, porque só a caridade vai nos mostrar esse caminho de buscas, de transformações, de reformas íntimas diariamente, para que nós possamos exercitá-la, sempre alavancados por esse querer, por essa vontade, pela fé consciente e inabalável, que vai nos fazer compreender sempre que estamos sendo amparados durante todo o tempo. E que se fraquejarmos, se errarmos, ainda pelas nossas imperfeições, novas oportunidades teremos para continuarmos firmes na nossa caminhada de espíritos milenares que estão no caminho do progresso. Meus amigos, agradecemos de coração pela oportunidade de estarmos juntos, estudando o Evangelho, nesse ponto tão importante, né? Como estava lá na nossa página do Caminho, Verdade e Vida. Quando Cristo, porém, inaugurou uma nova época, a humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho, o seu exemplo, o martírio, a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos o princípio da fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das horas calmas ou tempestuosas da vida. É a confiança sempre. A maior lição do Mestre dos Mestres é a de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, como a escapar dos deveres que nos competem, nós possamos fazer, né, desses imperativos, sábios imperativos da providência, a vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Então, com essas belas palavras de Emmanuel, nós vamos nos despedindo, agradecendo sempre por estarmos juntos, por estarmos trocando conhecimento, estudos e por podermos, né, com a graça do nosso Pai Maior, termos essa bênção de buscarmos, através de tantas obras que fazem parte da nossa vida, esclarecimentos tão valiosos para que possamos ter fé, para que possamos trabalhar, exercitar a caridade e nos transformarmos em todas as oportunidades que tivermos em nossas mãos. Que possamos fazer o nosso melhor sempre. Convido vocês para que façamos a nossa prece final e me despeço com todo carinho. Recebam esse abraço e em breve
possamos estar juntos aí na sede do Amadeu Ferretti. Então vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos novamente a Deus, ao nosso Pai de amor e misericordiosa, de amor e misericórdia, agradecendo pela oportunidade de estudarmos, pela oportunidade de conhecermos e de nos alavancarmos para o conhecimento e para a segurança que esses conhecimentos nos trazem. O fortalecimento que eles são capazes de provocar em nós, Senhor, para que possamos seguir adiante, superando as dificuldades, trabalhando sempre com amor, trabalhando sempre na Tua seara, que nos convida todos os dias para que possamos ser, Senhor, esses tarefeiros que Tu esperas de nós. Então, agradecidos estamos aos dois planos da vida, o material pela oportunidade do trabalho e do conhecimento, e ao plano espiritual, pelo amparo, o consolo e a força que nos renova diariamente na nossa caminhada de progresso. Damos graças, Senhor, e te pedimos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje, pedindo também que tu possas nos envolver, Mestre e amigo Jesus, na tua doce e serena paz. Obrigada uma vez mais, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus amigos. Fiquemos todos com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Mestre e amigo Jesus. Um grande abraço. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!